tudo bem? Está começando mais um episódio do videocast Habilidades para Mudar o Mundo. Seja bem-vindo! Eu sou Rafaela Moron e a partir de agora nós vamos conversar mais sobre educação e sobre oficinas de aprendizagem que são desenvolvidas no Colégio SESI da Indústria. E para essa conversa de hoje, eu recebo aqui no estúdio a orientadora pedagógica do colégio, a Selena Martinez. Tudo bem, Selena? Como vai? Tudo bem, prazer. Prazer. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Pra gente também, prontas para essa conversa. E também a gente vai ter uma conversa com a aluna Eduarda Verardo. Oi, Eduarda, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui, eu agradeço pela oportunidade. A gente também. Inclusive, para abrir essa conversa, eu acho que é importante que a gente conte para quem está acompanhando, né, o nosso videocast aqui, o que são, afinal de contas, as oficinas de aprendizagem. Talvez tenha gente que saiba, mas talvez tenha gente que ainda não conheça essa metodologia e desenvolvimento. Então, vou pedir para a professora explicar para a gente exatamente como é que é na prática essa história da oficina. Então, a oficina do Colégio SESI, ela iniciou com a Márcia Rigon, né? Ela foi uma professora, ela é de letras, a parte linguística também ela fez em pós, né? E ela lecionou isso durante 30 anos, essa pessoa, ela já não está mais conosco aqui, já é falecida, mas deixou esse legado e o Colégio SESI está com esse desenvolvimento desde então, né? Já há 17 anos, e a gente trabalha as oficinas com a parte da interdisciplinaridade entre as disciplinas. Então, as oficinas de aprendizagem, elas são temáticas. Todo trimestre ela tem um tema, onde é desenvolvida toda a parte do conhecimento da grade curricular normal de todas as disciplinas dentro desse tema. Então, os alunos trabalham isso e tem como desafio, no final do trimestre, apresentar uma resposta para todas essas disciplinas desse conteúdo que foi trabalhado no trimestre. É muito interessante, sabe? O desenvolvimento dos alunos nessa parte da temática é criativo, né? Dinâmico, é em equipe. Então é um aprendizado muito mais gostoso, muito mais satisfatório, vamos dizer assim, né? Mas para ficar mais claro, vou pedir para a gente dar um exemplo. Qual foi uma das últimas oficinas que teve? Como é que os alunos participaram? Que tipo de pesquisa eles fizeram para a gente entender um exemplo bem simples? Então, assim, a gente tem, por exemplo, vou dar um tema, através do espelho, por exemplo, né? É uma nova oficina que está sendo criada também agora para esse trimestre. Então, assim, eles fazem... A pesquisa é muito rica, porque a gente trabalha com diversos autores, né? Então, o Colégio SESI é enriquecedor nessa parte, porque as equipes, eles trabalham com contextualizações diferentes, assim, de visões diferentes de autores dentro de um próprio tema, né? E eles vão fazendo, no decorrer do trimestre com todas as disciplinas, o desenvolvimento para que lá no final eles possam apresentar em forma de teatro, em forma de música. Então é um dia muito especial que acontece a finalização, né? Onde eles aprendem toda essa parte do trimestre e apresentam de forma temática, vamos dizer assim. Através do espelho, ela está pesquisando o que exatamente? Qual é a linha de investigação que ela vai se desdobrar? Na verdade, ela vai se desdobrar em todas as áreas de conhecimento. Então, eles vão... Tem exemplos? Tipo, na biologia vai ter isso, já se sabe mais ou menos algum desenho para a gente poder contar para os pais? Olha, como é que eu posso dizer? Cada professor vai trazer o seu recorte. Isso, a gente faz essa conversa com os professores em um momento, né, no momento coletivo, e a gente abre para eles essas discussões para que eles levem para os alunos as atividades necessárias para atingirem lá no final do trimestre o propósito do desafio, né? Então é criado isso em um momento coletivo. A gente tem uma vez por semana esse momento no colégio, então essa diversidade de informações a gente vai colocando ali, criando essa oficina para que eles possam desenvolver lá no final. Eu vou pedir para ouvir um pouquinho a Eduarda. Conta pra gente, você já fez alguma oficina, Eduarda? A gente tem uma oficina por trimestre. Sim. Então, a cada 3 meses a gente recebe um novo desafio, uma nova pergunta e a gente trabalha com eles. Eu tô no último ano do ensino médio, então desde meu primeiro... Eu já fiz 8 oficinas. Quanto tempo você estudou no colégio? Há 2 anos. Eu fiz os 3 anos do ensino médio certinho no SESI, então Sim. eu já fiz 8 oficinas. E é uma experiência super legal. Um exemplo prático disso tudo é trimestre passado, não era a minha oficina em si, mas foram feitos, existe uma oficina que trabalhava com sustentabilidade, então eles juntaram materiais recicláveis e foram feitas roupas, foi feito um desfile com esses materiais, então é algo super bacana que trabalha de fato, igual a Selena disse, com todas as matérias. É algo super legal de se participar. É gratificante de apresentar no final do trimestre. E você falou que já fez algumas, né? Já participou de algumas. Essa última que você faz trata do quê, por exemplo? A que eu estou fazendo nesse momento, ela se chama O que tem para comer. A gente está trabalhando bastante sobre a desigualdade em diversos aspectos. Isso varia de acordo com a matéria, mas em um geral a gente está trabalhando aspectos sociais, desigualdades, diferenças. A gente também trabalha com a questão de... A gente, né,
somos alunos privilegiados, principalmente por estar trabalhando com tanta tecnologia, a gente tem oportunidades diferentes, mas a gente trabalha assim no geral. Entendi. Então, durante 3 meses a pesquisa e nesse tema os alunos acabam fazendo um mergulho profundo, digamos, no assunto, ali investigando sobre várias óticas das matérias, aquele mesmo tema, né? Isso, eles desenvolvem várias pesquisas em cima daquele tema e vão trabalhando nas disciplinas com os professores atuantes em sala, né? Todo o conteúdo normal da grade, mas em cima desse tema. Então, eles aprendem o que eles precisam ter do currículo nacional, da grade normal, e com satisfação, né? Esperando esse último dia de finalização, que é bem esperado por eles, né? Eles gostam muito de apresentar tudo isso, né? De forma mais dinâmica, né? Com a gente, com todo mundo assistindo, com os coordenadores, todos envolvidos, né? Então, é muito interessante. Eu já escutei aqui na conversa inicial que tem música, de repente, uma maneira de trabalhar o tema, teatro, desfile. Então, você acaba trazendo também aspectos culturais para dentro do conhecimento e até criativos na hora de, por exemplo, apresentar o resultado desses 3 meses de uma investigação, né, professora? Sim. Até na parte de artes também, a gente tem Claro, a gente desenvolve muitas competências, habilidades dos alunos, né? Durante a parte da interação em sala de aula, porque eles são todos em equipe, né? Então, todo trimestre troca-se a equipe, então eles conhecem outras pessoas, né? Então, é bem dinâmico. E daí, em artes, por exemplo, a gente tem até uma exposição de quadros feito pelos alunos, então é muito interessante, assim. É bem dinâmico. A gente já escutou que, por exemplo, foi uma experiência inicial que acabou sendo incorporada ao DNA do colégio, né? Exatamente. De tanto que foi bem sucedida e bem recebida. E aí, por exemplo, que tipo de resultados vocês perceberam, né, a partir dessa experiência, para resolver que isso seria uma assinatura do colégio e manter? Em comparação, por exemplo, com o ensino padrão. Eu pergunto porque às vezes algum pai pode estar assistindo, para ele entender melhor o propósito, né? E por que é tão positivo que se tenha a experiência da oficina. Na verdade, sim, a oficina ela propõe muita pesquisa e com isso senso crítico, a parte da autonomia, do conhecimento do aluno, isso é notório, você vê o crescimento deles nessa parte, sabe? E até para a parte profissional mesmo, lá para o futuro, né? A gente forma profissionais com liderança, com capacidades de desenvolver na própria comunidade que são inseridos, né? Estarem sendo autônomos do seu protagonismo ali, da sua própria função ali, do que eles vão desenvolver lá para frente, né? Então é muito rico, assim. A gente vê o crescimento tanto na parte relacional, que hoje é bem importante, é fundamental para o mercado de trabalho, você lidar com outras pessoas, saber ter esse relacional, né? E eles desenvolvem isso em sala de aula. Então, assim, eu vejo que na nossa época, né, a gente não teve essa oportunidade de ter esse crescimento e essa visão que é muito importante para eles lá para o futuro, né? De como lidar com as pessoas, de respeitar as diferenças, de saber que o outro não tem o mesmo tempo que o teu, que ele vai te fazer uma entrega, mas talvez não no momento que você queira que ele te entregue aquilo, né? Eu sempre digo para os alunos assim que o outro sempre tem alguma coisa para nos oferecer, né? Não pode ser que ele não nos ofereça essa troca, né, naquele momento ali, mas eles têm sempre alguma coisa que você pode tirar do aluno, né? Do teu companheiro ali de equipe. Então esse relacional trabalhado ali com eles desde sempre é muito importante, porque o mercado de trabalho vai fazer isso com eles, né? Eles talvez tenham lá na frente alguém que eles não consigam lidar, assim, no dia a dia, que seja difícil, né? Que tenha um temperamento diferente do deles, mas está ali, eles precisam trabalhar juntos. Então, esse crescimento do relacional é muito importante. Eu achei sensacional, porque você está contando que não é só a matéria fria, né? Tem ali o aprendizado, digamos, técnico da coisa, mas você também tem habilidades emocionais, humanas, né? Relacionais, de convivência, inteligência emocional, questão toda ali junto. Eduardo, você percebe isso, por exemplo, nas suas oficinas? Claro, todo mundo tem um ponto de vista, vai fazer um trabalho em equipe, nem sempre todo mundo concorda, então tem essa coisa de chegar num equilíbrio. Que ideia vamos abraçar aqui que o pessoal trouxe? Qual ideia que a gente vai puxar aqui, né? Todo mundo tem um pensamento de como deveria ser essa pesquisa ou esse projeto. Então, é importante também para esse tipo de formação, digamos, no sentido humano, né? Entender, ceder, entender quando a sua ideia foi abraçada ou não. Sim, eu acho que é algo que, na teoria, no mercado de trabalho, quando a gente termina o ensino médio e é jogado para esse mundão, você aprende na marra. Eu acho que isso para mim, pelo menos, é um dos diferenciais do colégio. Porque você aprende ali na prática, tá no meu dia a dia. Eu comecei um novo trimestre, eu vou passar os próximos, no mínimo, 3 meses com essas pessoas. Eu preciso entender que
tá, eu acho melhor fazer essa pesquisa e conduzir esse trabalho de certa forma. Mas a pessoa que está trabalhando comigo talvez não concorde. E a gente precisa debater e encontrar um meio termo que não é o que seja melhor para mim, o que é melhor para aquela pessoa. É o que é melhor para um todo. Porque, além das equipes, a gente é uma sala. Então, a gente tem que trabalhar junto, todo mundo trabalha por um bem em comum. Então, eu acho que é algo super relevante, algo que é muito trabalhado dentro de sala de aula. E todo mundo participa? Todo mundo tem o que a professora estava mencionando aqui, né? A questão da iniciativa, a questão de saber apresentar essas ideias. Todo mundo abraça a causa, digamos assim, para fazer a construção dessa pesquisa na sua equipe? Eu diria que sim. É algo que eu, me usando como exemplo, quando eu entrei na escola, eu não era tão proativa assim. Eu era um pouco mais retraída, um pouco mais introvertida, e durante a vivência, a experiência, você aprende que você precisa se posicionar e que você precisa ir atrás e resolver os problemas que são, né, colocados na sua frente. Então, eu diria que sim, é uma habilidade que você desenvolve dentro da escola, a ser mais proativo, um pouco mais líder nesse sentido. Então, sim. Eu achei legal que você falou que você mudou um pouquinho assim, né? Venceu, digamos, a timidez, porque entendeu que é importante que você também se apresente ali, diga o seu pensamento, né? Junto com a equipe. Você percebeu outras mudanças, por exemplo, né? Nas suas relações pessoais, familiares, ou mesmo dentro das equipes formadas no colégio para o desenvolvimento de projetos, de trabalhos, a partir que o tempo foi passando e você foi, digamos, se enturmando melhor com a linha de educação do colégio? Sim, eu posso citar, por exemplo, além da parte da comunicação em si e da proatividade, eu me tornei mais participativa, por assim dizer. Eu sei que é importante não só me posicionar, mas me posicionar, dar um pitaco aqui e ali e falar o que eu acho importante, qual é o meu ponto de vista, porque a minha experiência dentro do SESI mostrou que é crucial que isso aconteça, não só para minha satisfação, mas como eu já disse, para um bem em um todo. E eu acho que a escola também trabalha com a questão de... Ela te dá várias oportunidades. Eu faço não só estudo no período da manhã, mas eu também faço parte de uma equipe de robótica no contraturno. Eu sou alguns projetos a mais de ciência. Então, dentro da robótica, por exemplo, eu trabalho na área de mídia digital. Então, eu me desenvolvi um pouco mais, além da parte de comunicação. Eu aprendi a trabalhar com coisas diferentes. Foram ofertadas materiais diferentes. Então, a gente trabalha com diversas coisas. Dá para você experimentar várias áreas e começar a ter um autoconhecimento ali, né? Que aptidão você gosta, onde você encontrou mais familiaridade. Interessante, você colocou, né, professora, também esse ponto de vista, que é um direcionamento que começa a partir desse experimentar, né? Vários formatos e várias maneiras diferentes e únicas de conseguir adquirir o conhecimento, porque aí já vai direcionando também para o mercado de trabalho, né? Cessa aquele período de angústia, muitas vezes, da dúvida do que é que você quer fazer, porque aí você vai entendendo também como é que funcionam as relações de mercado, né? Eu achei interessante também que existe, por exemplo, temas diversos para as oficinas, né? Elas têm várias experimentações que a gente ouviu aqui, sustentabilidade, desigualdade social. Então, as oficinas têm temas variados e aí vão colocando todas as matérias nesse mesmo escopo. Eles não repetem os temas de oficinas, né? Eles vão passando por várias oficinas e vão desenvolvendo, no decorrer do ano letivo deles, em 3 trimestres. Não são 3 oficinas ofertadas, né? Eles têm a opção de escolha de oficinas e vão escolhendo e vão fazendo. Eles podem escolher, propor oficinas. Como é que funciona a escolha do tema, por exemplo, que eles vão investigar? Então, a escolha do tema é elaborado justamente pelos professores, como eu te falei. Em um momento coletivo, a gente seleciona os temas. Geralmente, a gente vê o que mais está voltado aí para o que está acontecendo, para o mercado de trabalho também, para o desenvolvimento deles nessa parte. E daí a gente realiza a formação dessas oficinas e daí oferta para eles, né? No primeiro, no segundo e no terceiro ano também a mesma coisa. Aí eles escolhem quais temas eles querem trabalhar. E daí as equipes, vão trocando. Conforme vão trocando as equipes para ter esse desenvolvimento relacional deles também. Então, nesses 3 meses se faz essa pesquisa dentro de todas as matérias e existe uma grande apresentação que você até mencionou, né? Faz para todo mundo as apresentações. Quem escolhe o formato da apresentação, por exemplo, são os próprios estudantes? São os próprios estudantes, eles são autônomos nessa parte de realização. Então, a gente deixa bem livre. O professor sempre o professor de sala de aula, ele é um mediador do conhecimento do aluno, sabe? O protagonista é o aluno mesmo. Então, a gente dá toda a base para que eles possam desenvolver a estrutura,
Claro, o professor acompanha todo esse processo do crescimento, do desenvolvimento ali das disciplinas e das entregas, mas eles têm autonomia para realizar o que eles gostariam de fazer nessa finalização. E eles respondem a esse desafio dessa forma como eu estou te falando, né? De forma mais didática ali com a gente, em momentos de festa mesmo, né, Du? Que a gente pode dizer. Esse ponto que você mencionou do protagonismo é muito importante, né? Do saber se colocar e dizer o que gosta e procurar, digamos assim, direcionar e deixar com segurança, né? As suas visões dentro do que pode ser um projeto de desenvolvimento. E aí, por exemplo, daquele aluno que chega para uma primeira oficina, para aquele que já está lá, né, como o Eduardo, já fez algumas oficinas, alguns projetos, para quem está observando, né, do ponto de vista de educação, tem um crescimento assim nítido? Você consegue perceber a diferença de quando aquele aluno chega no colégio para quando ele já passou por algumas oficinas de aprendizagem? Com certeza absoluta você percebe, é perceptível assim, a mudança do aluno do primeiro ano, quando ele chega tímido, sem conversar muito, eu vou fazer parte de uma equipe, daí vai na equipe e fica lá quietinho no cantinho dele, e a gente vai tendo que desenvolver isso. Muitas vezes, assim, o próprio aluno, ele vem para a orientação pedagógica, né, para pedir ajuda de como lidar com isso, porque tem muitas pessoas que têm crise de ansiedade, hoje em dia tem muito isso também, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né, ficar muito atenta, e a gente sempre está recebendo essas informações dos próprios professores, né, em momento coletivo, aquele aluno precisa de mais atenção, vamos ter que pegar o aluno e conversar um pouquinho para ver como que ele pode desenvolver melhor com a equipe, o que está faltando, o que a gente pode auxiliar ele para que ele possa desenvolver esse trabalho junto ali na equipe dele e ter o sucesso que todos eles têm lá no futuro. Mas é perceptível. O primeiro ano entra de um jeito e o terceiro ano é lindo de ver a hora que eles estão se formando ali, porque é notório assim a mudança. Isso é importante, porque existem de fato, né, jovens que são mais introvertidos, são mais tímidos, às vezes muito ligados à tecnologia, e aí na hora de chegar e discutir ideias, conseguir colocar o seu posicionamento, pode ter essa coisa de ter uma timidez. Então a escola também ajuda, por exemplo, nesse ponto de vista, com atenção, cuidado e carinho, de que esse estudante seja abraçado pelo Colégio SESI e que ele participe, que ele também se coloque com atenção. Isso é importante, né? Porque realmente você mencionou a questão da ansiedade. Há várias pesquisas recentes que mencionam, né, dentro dos jovens estudantes que tem realmente um índice aí relevante em relação à questão da ansiedade. Então é bom, é interessante que eles vão se sentindo mais confortáveis, né? Sim, com certeza. Para poder desenvolver essa proximidade da orientação pedagógica também é muito importante, né? Não só com os professores, mas com os alunos em si, né? A gente tem um contato muito aberto, a sala é aberta para toda hora, pode entrar, conversar, pode falar. E é muito rico isso, né? Porque a gente acaba se envolvendo ainda mais, né? Com as atividades, com o que está sendo passado para eles, como que o professor está agindo em sala de aula, a gente tem esse acompanhamento bem de perto, então é bem interessante. Você percebe, por exemplo, na avaliação dos seus pais, na avaliação da sua família, assim, é realmente essa diferença em relação ao que você vem tendo como conhecimento, né, e também o seu desenvolvimento emocional e comportamental? Você já mencionou o que você mudou, né, mas eu queria perceber se os teus pais entendem que, assim, está tendo bons frutos esse teu desenvolvimento no campo da educação. O que eu citei de ser um pouco mais retraída também se aplicava a não só ao ambiente escolar, era em um geral. A minha mãe até brinca que às vezes ela nem consegue acompanhar o ritmo, não só na questão tecnológica, porque, por exemplo, nas minhas antigas escolas a gente usava quadro e giz. A gente não tem quadro, a gente tem telas digitais na sala de aula, nesse sentido, mas em desenvolvimento interpessoal mesmo, ela também comenta bastante sobre isso. É uma diferença notória, é algo muito explícito, assim, para até as pessoas que convivem comigo, tipo, ao meu redor em um geral. E você gosta que tenha, digamos assim, essa visão mais moderna? Você mencionou que não tem o tradicional quadro, giz, tem um projeto de 3 meses que a gente está conversando aqui, a gente sabe que existem desenvolvimentos em equipes também, né, de outras, o formato da sala de aula é um formato inovador. Como é que você percebe, digamos, essa ruptura com aquela educação tradicional, antiga, né, tendo um ponto de vista mais moderno dentro do Colégio SESI? Quando eu cheguei à escola foi um baque. Eu estava acostumado com a metodologia tradicional e daí você chega lá e, ok, você usa esses aplicativos, a gente faz isso, isso e isso. É algo que você leva um tempinho para se acostumar porque é algo muito diferente, mas é o que eu diria agora que é o que torna atrativo o estudo. Os meus professores todos, eles são mediadores e são profissionais incríveis.
mas eles não estão ali para chegar e vão falar durante os 50 minutos que eu tenho com eles. Eles vão me dar um desafio, eu vou ter que desenvolver isso durante a aula, eu apresento para ele e daí mais uma vez ele faz essa mediação. Então a gente é muito estimulado de várias maneiras, com vários materiais, a ser a nossa própria o nosso próprio instrutor. Eu posso aprender no meu ritmo, da maneira que eu achar que melhor se encaixa ao meu ideal, assim, por dizer. E eles estão ali, eles são uma grande rede de apoio. E no caso das oficinas, que é o tema do nosso videocast, aqui também se aplica isso, por exemplo. Não é só aquela pesquisa que você vai lá ler profundamente sobre o tema e tal. Tem também essa mudança que você colocou na maneira de abordar os temas, na maneira de você investigar um assunto? Sim, sim, sim. Como a gente trabalha muito com essa parte de ser dinâmico, a gente tem total liberdade. Então, a gente, durante certo tempo, trabalha assim, com a parte de pesquisa. A gente tem que entender o que é o assunto para a gente conseguir trabalhar em cima dele. Mas, a partir daquilo, o professor continua sendo um mediador. Mas a gente tem autonomia. Se se a sala decide que é melhor fazer... a gente consegue fazer um teatro muito legal em cima disso. A gente consegue fazer... A gente já fez até mesmo podcasts. A gente já fez cineminhas, por assim dizer. Então, eles te dão muita liberdade. Eles estão ali para te instruir nesse processo, tá? Ok, finalizamos o período de pesquisa. Agora a gente vai fazer um brainstorming de todas as ideias que a gente tem. Depois a sala, em geral, senta em conversa. Então, e para isso a gente utiliza de muitos materiais. Então, existe a presença de tecnologia até mesmo num período dentro das oficinas em si. E eu imagino que deve ser interessante, além de apresentar o seu trabalho, também assistir o trabalho que os outros estudantes da sua turma fizeram, da sua sala fizeram, né? Desperta o interesse, assim, também. Acabam tendo formatos criativos, porque eu vi que você falou já em cinema, e a gente já mencionou aqui desfile, teatro, música, então existe esse apoio da sala inteira. Vamos lá ver o trabalho da Eduarda, vamos lá ver o trabalho do Enzo, vamos lá. Tem um pouco isso? Sim. Ele é um dia inteiro dedicado às oficinas. Então a gente fala, hoje essa turma vai se apresentar, a gente tem nosso horário de apresentação, mas uma boa parte do tempo também é reservado para que a gente assista o projeto de outras salas. Porque a gente todas as salas elas não trabalham com o mesmo tema. Então eu sei que a gente vai produzir sobre isso, mas a outra sala vai fazer algo completamente diferente. E eles usaram uma linha de raciocínio completamente diferente. Então é algo muito... Não só é gratificante apresentar, mas é gratificante de assistir, porque a gente sabe que aquela turma passou 3 meses trabalhando em cima daquele tema. Então é algo muito divertido. Não, eu imagino que deva ser uma maneira completamente cativante de você aprender, né? E de você se aprofundar muito mais do que pegar apenas um livro, né? Exatamente. Ou fazer uma pesquisa na internet, nas redes sociais ali, a respeito e ler, enfim... Corta com aquela ruptura do conhecimento que você não experiencia, né? Você não está ali na pesquisa, é um aprendizado por pesquisa, né, professora? Por pesquisa. E com diversos autores também, né? Porque a gente não tem uma lista de material didático com um autor de português, inglês, como era antigamente, né? Você via um livro, fechava ali, era aquele assunto somente daquele autor. A gente tem uma diversidade de autores, então isso é enriquecedor também, né? É a mesma contextualização, mas com formas diferentes de visão, né? De visão de mundo, de tudo para passar a informação. Então, é rico, né? E nas oficinas também, nessas finalizações, tem primeiro, segundo e terceiro ano. Eles podem assistir as oficinas de segundo e de terceiro e acompanhar como que foi o desenvolvimento deles também, né? Nos outros anos. Então, é bem legal. E qual é o retorno que vocês têm, né, enquanto colégio, por exemplo, dos pais, a partir dessa experiência, no caso das oficinas de aprendizagem? Então, assim, para os pais mais antigos, da época, né, de que tinham só... a parte dos livros, ali daquele conhecimento que era um pouquinho, com menos informação, menos, né, didático dessa forma, eles até vão até a coordenação pedagógica para saber mais como que é a fundo, porque eles se preocupam assim, poxa, mas eles vão aprender matemática, eles vão aprender isso, né, e a gente tem que passar toda essa informação de como que esse tema vai influenciar na oficina, que é só para uma finalização de uma questão, de um desafio, mas que o conteúdo todo está ali, né, que a grade funciona normalmente como um colégio tradicional, né? Muitos têm essa dificuldade de entendimento no início,
mas depois acham fantástico e até pelo progresso que eles têm, né, pela forma como eles lidam com isso em casa, né, passando essa informação para os pais, eles acabam também se apaixonando e às vezes, muitas vezes até querem ver alguma finalização, querem tirar foto, querem filmar, então é bem interessante, sabe? Porque é um formato completamente muito diferente, mas assim, ele também é antenado, porque antigamente era isso, a gente tinha lá um livro de história, aquela sala de aula enfileirada, aí vai o livro de português, parecia que as coisas não se conversavam, e na vida não é assim, no mercado de trabalho não é assim, a gente faz e utiliza habilidades de várias áreas do conhecimento para desenvolver um trabalho, né? Inclusive, eu acredito que a oficina, por dar a possibilidade de trabalhar temas tão diversos, ela também deve ajudar no que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, sobre encontrar áreas de aptidão já de olho no futuro, né? Você já sabe, Eduardo, o que você quer, que caminho você quer seguir, por exemplo? Ou tem uma noção já mais ou menos desenhada? Eu penso em seguir carreira na área de educação mesmo. Eu sinto muito interesse Eu sinto vontade de fazer licenciatura em letras. Foi algo que eu tinha muita incerteza. Sempre existiu essa vontade, mas eu ficava, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se eu sou... exatamente por ser um pouco mais introvertida, eu não sei se eu consigo chegar na frente de uma sala de aula e falar na frente deles. E algo que eu pude experimentar dentro da escola. A gente faz muitas apresentações e, como eu já disse, na equipe de robótica, não só a área de mídia na qual eu fiz parte, eu também tive contato com engenharia, eu tive contato com programação, eu tive contato com muitas coisas diferentes. E foi ali que eu consegui bater o martelo e falei, ok, eu acho que eu consigo e acho que eu quero fazer isso. Então foi algo... A escola foi crucial nesse processo. De você ter segurança de que seria o caminho que você quer seguir. Interessante, né? Você tinha mencionado mesmo que as possibilidades que se abrem, né, dentro dos anos de estudo, elas são muito grandes. Você vai conhecendo áreas diferentes para ter essa certeza. É importante para você, por exemplo, já estar concluindo o ensino médio, né, sabendo dentro que caminho você quer seguir, não estando em dúvida do que você vai fazer no seu futuro profissional, dá uma paz, uma tranquilidade? Eu sinto uma segurança muito maior, né? Porque eu sei que eu não vou terminar o ensino médio, eu vou ficar naquele limbo de eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou prosseguir a partir daqui. Porque eu estudei a vida inteira, o que eu faço agora? Então, eu tenho já essa segurança, eu sei que caminho eu quero traçar. E daí, o tempo, em vez de estar naquele limbo, eu consigo pensar em como eu vou atingir esses objetivos e não quais são meus objetivos. Então, vale dizer, professora, que é importante também, né? Além da questão desse autoconhecimento, o desenvolvimento para quando ela chegar no mercado de trabalho, no caso da Eduarda e demais estudantes, já tem ali as habilidades de relação interpessoal, de condução de projetos, né, de processos que tem que fazer dentro da empresa, ou da indústria, ou do caminho que esse jovem entender. Ou seja, é uma preparação e uma formação completa. Completa, com certeza. Esse desenvolvimento é bem importante, né? No mercado de trabalho hoje, você ter uma equipe que trabalhe unido ali, faz toda a diferença, né? E você respeitar as diferenças do próximo ali também e realizar as entregas com mais qualidade, né? Sem muita pressão, vamos dizer assim, e ter esse equilíbrio, né? Essa parte emocional já um pouco mais estruturada faz ele desenvolver muito melhor lá no futuro, com certeza. Muito obrigada pela conversa, foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada, Eduarda, por ter vindo, por ter conversado com a gente hoje. Sucesso no seu caminho dentro do colégio e depois no futuro aí, no caminho que você escolheu para a sua formação profissional. Eu que agradeço, muito obrigada pela disponibilidade e pela oportunidade. Muito obrigada também à professora que esteve com a gente, né, que é orientadora pedagógica também. Obrigada. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. É isso, olha, a gente fica por aqui. Até a próxima conversa do Habilidades para Mudar o Mundo. Obrigada pela companhia. Tchau, gente.